tudo bem? Meu nome é Leandro Leal, sou professor de Química. Vamos começar um assunto sensacional, um assunto complexo, hein? Um assunto que deixa os alunos assim, com o cabelo em pé, que é mol. Primeira coisa é a palavra mol, tá? A palavra mol, ela assusta muito a gente, né? E calma, fiquem tranquilos que não é nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças, e eu vou ajudar vocês a desvendar não só essa palavra, como os braços do mol, né? Porque o mol tem braços, ele tem coisas que traz junto com ele, beleza? Então a primeira coisa é o significado da palavra, tá? Significado da palavra, anote aí, ó. Vou até fazer aqui uma seta aqui para vocês, tá? E vou colocar que significa, vem do latim, beleza? Olha que legal. Amontoado. Vou até colocar entre aspas aqui essa nossa palavra, tá? Que significa o quê? É um monte de coisas, tá? Então quando eu vou pegar um monte de coisas e colocar no mesmo local, isso é mol. Então vamos fazer uma analogia para química. O que seria mol? Um amontoado de partículas dentro de um elemento químico. Olha que legal, é isso mesmo. Então, quando a gente vai falar de mol, a gente fala do cara chamado carbono, tá? Não só de mol, beleza? Também na química orgânica a gente vai falar bastante do carbono, mas aí, obviamente, isso é um assunto para outra aula. Mas, por enquanto, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou definir o que é o carbono, e a gente vai dividir ele nessa palavrinha mol. Então se liga, aqui eu vou colocar uma bola, tá? Imagina o carbono como se ele fosse uma pizza. Ah, que legal, uma pizza. E essa pizza, ela tem 12 unidades. Professor, pelo amor de Deus, por que o carbono tem 12 unidades? Já que ela é uma pizza, né? Pizza só tem 8. Pegou, né? Mas na verdade você vai ver essas unidades lá na tabela periódica. Todos os elementos químicos, eles têm a quantidade exata de unidades. E é exatamente o que nós vamos aprender aqui hoje na aula. O que significa essas unidades, tá? Que é obviamente relacionado à palavra mol. Então vamos lá. 12 unidades, tá? Dentro dessa pizza. E aí eu vou pegar uma fatia, certo? Obviamente tem mais 12 fatias aqui, beleza? E dentro dessa fatia eu tenho o que, gente? Vocês já aprenderam, você já sabe, ó. Ó, só de pegar nesse comecinho da nossa aula, você já se ligou que essa fatia aqui é 1/12. Legal? 1/12 dessa nossa pizza. Então, quando eu falo do carbono, ele tem 12 unidades. Se eu pego uma fatia, eu tenho uma unidade dentro daquele todo. Beleza? O todo do carbono, no caso, são 12 unidades. Obviamente, gente, isso vai variar de elemento para elemento, tá? Então, não é todo mundo que tem lá 12, 13, cada elemento químico, ele tem uma quantidade de unidades. Bem fácil, bem tranquilo, tá? Bom, dito isso, nós vamos para a segunda parte aqui, que é massa. Depois nós vamos falar de massa molar e depois nós vamos para os exemplos, beleza? Então, quando eu falo de massa, o que significa massa? Gente, com certeza você sabe o que significa massa, né? Massa significa unidade de medida que nós usaremos gramas. Aí você fala, como assim? Ué, massa, se eu chego para você e falo assim, qual a sua massa? Ué, é uma unidade de medida, certo? E essa grandeza, ela vai ser escalar, beleza? Isso vocês vão ver em física, fiquem tranquilos. Mas só para sintonizar vocês, escalar é diferente de vetorial. Então, escalar, eu não necessariamente tenho um vetor, não tenho uma direção e um sentido. Então, massa vai ser dentro dessa grandeza, ele vai ter uma unidade de medida. Então, a massa é uma grandeza que tem uma unidade de medida como o quê? Grama. Legal. E o que significa massa dentro do mol? No caso do carbono, ele vai ter uma quantidade em gramas e um determinado mol. Que gramas são essas, professor? Vamos lá, então. Se ele tem 12 unidades, olha que legal, ele também tem 12 gramas. Professor, sério? Sério. Dentro da nossa ideia do mol, eu vou pegar 12 unidades, 12U, ele vai equivaler, certo? Ele é equivalente a 12 gramas. Tranquilo até aí? Fácil? Beleza. A hora que chegar na parte ali dos nossos exercícios, vai ficar muito melhor para você. Fica tranquilo, você vai ver. Voltando aqui, ó.
Dentro da nossa unidade de medida de gramas, igual eu falei agora do carbono, nós temos um último cara, ele é chamado de massa molar. Aí você fala assim, então esse eu pego. Se massa é grama, pegou, né? Se massa é grama, o que é massa molar? Ai, meu Deus, o que é massa molar? Se liga. Sem zoeira, você vai ficar muito feliz agora. Massa molar é a mesma coisa que grama por mol. Aí você fala, você jura? Juro. É isso, tá? Então, de novo, ó que louco. Mol é um amontoado dessas partículas dentro ali do meu cesto. Vamos colocar assim, dentro do meu cesto. Dentro do local, eu coloco um monte de coisas, é meu mol. Depois eu falo da massa. Massa é uma grandeza, lembra lá? Essa grandeza é escalar, não vai precisar de direção e sentido, beleza? E aí, a unidade de medida dela é em grama. Tranquilo? Massa foi pro meio do caminho, ó. Cheguei na metade do caminho. E a massa molar? Massa molar é meu destino final. Olha que legal. Minha massa molar é grama por mol. O que significa grama por mol? Tá? Só pra gente sacar essa final dessa ideia e ir para os nossos primeiros exemplos. Grama por mol quer dizer assim, eu vou ter uma quantidade de massa em um mol. Tá? Então, o mol não é um amontoado, lembra que eu falei para vocês? O mol é um amontoado de coisas. Então, se eu pegar uma quantidade de gramas, ou seja, uma quantidade de massa, legal, vai ser dentro de um mol. Por isso que é 12 gramas por mol no caso do carbono. Então, o carbono, em um mol, tem 12 gramas. Olha que louco. Isso é massa molar. Tudo bem? Professor, e quando é unidade? Quando é unidade? Porque eu falei também para vocês que, além de 12 gramas por mol, o carbono tem 12 unidades. Quando eu falo em unidade, eu estou falando de massa atômica. Olha que sensacional, massa atômica. Massa atômica, então, é 12 unidades, o caso do carbono. Tranquilo, gente? Até aí? De boa? Bom, então eu passei para vocês a definição das três coisas. Agora, dentro dessas três coisas aqui, massa molar e mol, legal? Eu vou definir para vocês uma outra coisa agora, que vai vir como um nome que vai falar assim, esse nome tem tudo a ver. Eu estou falando de uma coisa que é o seguinte. Então, nós vamos relacionar três coisas agora. Mol, tá? Certo? Massa, legal. E por fim, massa molar. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, essas três coisas. Então eu vou relacionar esses caras. Dentro desses três, eu vou fazer o exemplo com vocês. Tranquilo? Então vamos começar. Nós vamos começar com um cara chamado ferro, tá? O ferro é o seguinte. Ferro. Seu símbolo está aqui na lousa, Fe, beleza? É um elemento muito rico, tá? Ele muito amplamente encontrado. E é o seguinte, eu vou pegar e vou falar para vocês qual que é a massa, certo? Encontrado em um mol. Tranquilo? Ele é 56 gramas. Gente, toma cuidado com uma coisa. Você tem que decorar isso? Não, você não tem que decorar isso. Essa é uma informação da tabela periódica. Beleza? Então não é necessário que você decore que o ferro tem 56 gramas. Tranquilo? Beleza? Fácil, né? Bom, em um átomo de ferro, se eu pegar esse átomo de ferro, certo? Eu vou dividi-lo, legal? Vou dividi-lo. E aí eu vou pegar um negócio, vou derivar isso aqui numa segunda coisa, chamado de massa atômica. A massa eu vou colocar 56 gramas. Qual é a massa atômica desse cara? A massa atômica desse cara é 56 unidades. Beleza? Então 56 gramas é a sua massa. 56 unidades é a sua massa atômica. São coisas distintas. Mas, professor, é a mesma coisa, é o mesmo valor, sim. Mas você reparou que a unidade de medida, a unidade de medida de um é grama e do outro é unidade? Você reparou essa diferença? Então, essa diferença vai mostrar para mim que um eu estou falando de massa, do outro eu estou falando de massa atômica. Beleza? Legal isso, né? Muito interessante pra gente falar, beleza, professor, agora eu sei do que eu tô falando, tá bom? Então, só pra gente continuar a nossa aula de um jeito que você entenda. E aqui eu tenho massa molar. A massa molar vai ser também a mesma coisa, só que olha o que vai mudar. A unidade de medida. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo da aula? Grama por mol. Então vai ser 56 gramas
por mol. Olha que louco, gente. Então vamos voltar aqui, ó. 56 gramas é minha massa. 56 unidades é minha massa atômica. 56 gramas por mol é a minha massa molar. Entende essa ideia de que, tipo, eu tô falando da mesma coisa, mas ao mesmo tempo não? Porque a grande coisa, o grande assunto é mol. Dentro do mol tem esses derivados. Com esses derivados que nós vamos trabalhar. É muito louco, né? É muito interessante você pegar isso e colocar na prática. Na hora de colocar na prática, você vai ver como vai facilitar a sua vida. Você vai ver como vai abrir suas ideias. Vai falar, nossa, faltava isso na minha vida. Então, o ferro é isso. 56 gramas, que é a massa, 56 unidades, que é a massa atômica, e 56 gramas por mol, que é a massa molar. Só que aí tem um negócio, agora que vai ficar sensacional. Não, sempre fica sensacional, mas agora fica mais. Tem um negócio que dá pra gente relacionar mais uma vez. Aí você fala, ué, professor, como assim? Toda vez que eu falo mol, ele vem uma quantidade, lembra que eu falei para vocês, um amontoado de coisa? E aí eu falo de gramas por mol, eu falo de unidades, mas tem mais uma coisa que eu posso falar. Vou falar do negócio que você toma todo dia, que é isso aqui, ó. Ah, o cara que tem a leitura química, o cara já leu isso em voz alta. Sabia que isso é leitura química, né? Você tem uma leitura química. Essa é uma fórmula comum, essa é uma fórmula fácil, mas mesmo assim, se você leu isso aqui em voz alta, como água, você tem uma leitura química. Legal isso, né? Então, você sabe que isso é água. Só que, ao mesmo tempo que você sabe que H2O é água, você na prática acaba esquecendo. Vou te provar que você esquece que H2O é água. Quando você vai pegar um copo com água, você vai lá na sua cozinha, pega um copo, pega a jarra d'água e vai colocar a água dentro do copo, certo? Legal. Você está despejando lá. E aí, você, de repente, vem à sua mente o seguinte: quantos átomos de oxigênio e de hidrogênio tem nesse copo d'água? Rapaz, juro que arrepiou aqui, ó. Arrepiou minha epiderme. Você já parou para perguntar nisso? Quantos átomos, ou que seja, quantas moléculas de água eu tenho naquele copo com água? Você não pergunta isso, porque você esquece, você joga fora isso. Você fala assim, não quero saber. Mas agora você vai, porque agora você está assistindo essa aula, você vai falar, agora, a partir de agora, eu vou me preocupar com isso, professor. Tenho certeza que você vai se preocupar com isso. E aí, dentro dessa sua preocupação, eu tenho uma notícia boa para você. Hoje, você vai conseguir calcular quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de oxigênio, quantas moléculas de água eu tenho em uma quantidade de um copo com água. Legal. Vem comigo para você aprender? Então você já aprendeu que eu consigo ver uma quantidade de mol e eu consigo ver também a questão de massa atômica, a questão de massa molar e a questão da massa dentro disso. E aí, obviamente, você vai recorrer a um negócio chamado tabela periódica e você vai descobrir que o hidrogênio ele tem uma unidade. Tranquilo? Você vai descobrir isso lá na tabela periódica. Tem a informação lá, você pode pegar a tabela periódica, tem alguns formatos de tabela, né? Mas a oficial, que a UIUPAC usa, certo? Ela regulamentou que vai ficar, a massa molar fica em cima, o número atômico fica embaixo. Então, geralmente, a massa vai estar em cima. Beleza? Então, você vai ver lá a massa do hidrogênio como 1, tá bom? O hidrogênio mais encontrado na natureza. Ele tem 1 próton, 0 nêutron e 1 massa. Beleza? Se você somar nêutron e massa, você vai ter... aliás, se você somar nêutron e próton, você vai ter um número de massa. Beleza? Aí, eu vou colocar aqui outro, que é o oxigênio. Se você olhar também na sua tabela periódica, você vai ver que ele tem 16 U. Ok? Então, esse cara, o hidrogênio, 1 U, e o oxigênio, 16 U. Fácil, né? Muito fácil. Beleza. Aí eu vou perguntar para vocês, qual é a massa atômica da água? Já sei que você sabe. Eu já sei que você sabe. Professor, eu não sei. Sabe. Tá aqui dentro. Ó. Tá no seu coração a resposta. Tá no seu coração. Você vai olhar automaticamente, você vai ver que nós temos aqui 2 átomos de hidrogênio. E nós temos, cruzar aqui, né? 1 átomo de oxigênio. Certo? Professor, como você sabe disso? Pelo amor de Deus, eu não sei disso. Ué, aqui tem 2. Esse 2, ele refere ao hidrogênio. Tranquilo? Aqui tem 1.
Professor, não tem não, não tô vendo. Se não tem nada, é 1. Legal? Então aqui tem 1, beleza? 1 oxigênio. De novo, tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tranquilo, fácil demais. Só que qual é a massa? Minha pergunta foi, qual a massa desses caras? Se eu pegar 2 unidades, então eu vou pegar 2 vezes 1. Professor, por que 2 vezes 1? O hidrogênio vale 1. Eu tenho 2 hidrogênios. 2 vezes 1. Tranquilo? Aí eu vou somar o meu outro elemento químico ali, presente no hidrogênio, tá? Que é o, aliás, no hidrogênio não, na água, né? Que é o oxigênio, tá bom? Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio dentro de uma molécula de água. Beleza? Bom, isso você já sabe. Eu vou somar, quantos eu tenho aqui? 1 vezes 16, porque é 16 unidades cada oxigênio. Legal? Beleza. Dito isso, vamos lá. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 16, 16. 16 mais 2, eu tenho 18 unidades. Aí você vai falar assim, nossa, que demais! Então agora eu sei que dentro de um copo com água eu tenho 18 moléculas de água. É isso, professor? Não. Calma, jovem. Segura essa sua emoção. Por enquanto você só sabe que temos 18 unidades dentro de uma molécula, certo? De 1 mol, perfeito? Então em 1 mol de H2O eu tenho 18 unidades. Tranquilo? Mas aí, eu também, lembra que eu falei para vocês que eu consigo calcular a massa molar? Então isso foi a massa atômica. Qual que é a massa molar? Não vou calcular, é sempre igual. Você vai colocar uma relação aqui. 18 gramas por mol. Legal. Mas aí que entra o tchan da coisa. Chegou um cara, que eu vou colocar o nome na lousa dele, tá? Que ele é um cara que vai andar muito entre nós a partir de agora. Avogadro. Beleza? Esse cara é o seguinte, ele determinou que em 1 mol nós temos, presta muita atenção nessa parte, presta muita atenção, 1 mol nós temos sempre 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou moléculas, aí vai depender muito da banca, tá? A banca pode variar entre átomos e moléculas e nós também podemos depois jogar mais para frente, uma próxima aula, eu vou relacionar para vocês bem a diferença de átomos e moléculas. Nessa aqui a gente vai focar bastante em mol, beleza? Mas geralmente vem a palavra átomos. Então vamos lá. Como assim em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos, professor? O que significa 6 vezes 10 a 23? Esse número está em notação científica e quer dizer que esse 23 aqui, ó, que está elevado, eu tenho 23 casas depois do 6. Então esse número é 6, que é a base dele, igual está aqui, e eu tenho 23 zeros depois do 6. Então 1 zero, 2 zeros, 3 zeros e por aí vai. É um número pequeno? Não, é um número extremamente grande, um número gigantesco, um número enorme. E isso quer dizer a quantidade de átomos que eu tenho em 1 mol de alguma coisa. Nesse caso que eu estou falando para você, de água. Professor, mas como é que eu sei, então, quando é 1 mol? Na prática. Olha que interessante. Eu não coloquei para vocês que é 18 gramas? Então agora eu vou relacionar uma coisa aqui para vocês na lousa, que vocês vão ficar emocionados. Em 1 mol, tá, de água, certo? De H2O, água, não esquece disso. Eu tenho, lembra que eu falei para vocês? 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? 6 vezes 10 a 23 átomos, tranquilo. Que significa 18 unidades, que significa 18 gramas. Olha que interessante essa relação. Quando eu falo que eu tenho 1 mol de água, eu tenho tudo isso aqui de átomos. E eu tenho 18 unidades, e eu tenho 18 gramas. Isso é mol. Então, como que é o estudo do mol? O mol é o estudo que para você não ter que lidar com números muito grandes, tá? Imagina o seguinte, eu chegar para você e falar assim, dentro dessa usina nuclear, algo grande, fala assim, quanto que eu tenho de elemento radioativo, por exemplo, urânio? Quanto que eu tenho em massa? Seria um número muito grande, certo? Aí o que eu faço? Eu faço um cálculo e reduzo
tá? Reduzo porque é uma outra grandeza, uma outra coisa que eu estou colocando. É um montuado, é como se eu pegasse muita coisa e colocasse em uma só. Eu falo quantos mols tem aí dentro de urânio. É muito mais fácil, a linguagem química fica melhor quando eu falo de mol. Olha que interessante. Por quê? Porque mol vai ser um amontoado de coisas muito grandes. E, de novo, 6 vezes 10 a 23 átomos. Professor, mas eu ainda não entendi quando eu coloco isso no copo com água. Agora você vai entender. No caso da água, a densidade é 1. O que significa isso? Que massa, no caso, vai ser igual ao volume. Vai ser 1 para 1. Então, se você pegar 1 ml, é a mesma coisa que 1 grama. Legal? A mesma coisa. Então, se você chegar na sua casa agora e pedir aí pro seu pai, pro sua mãe, ou você mesmo, levantar, ir lá e colocar 18 ml de água. Vem comigo. 18 ml, que é a mesma coisa que 18 gramas. Lembra que a densidade da água é 1. Dentro disso, você vai ter 18 unidades. Calma, calma, calma. Você vai ter também 6 vezes 10 a 23 átomos. E você vai ter 1 mol. Então anote aí, meu querido, minha querida. 18 gramas, que é a mesma coisa que 18 ml, você tem 1 mol. Se você quiser pedir, então, você chega, sei lá, no restaurante, fala pro garçom, pois não, eu quero água, tal. O que você vai querer? Você vai querer água? Você vai querer copo? Eu quero copo com água. Tudo bem que a gente pede a garrafinha de água, né? Mas vamos supor que você pega o copo com água e fala assim, olha, eu quero 2 mols de água. 2 mols de água significa 36 ml de água. Porque você vai fazer 18 vezes 2, porque você quer 2 mols. Muito louco isso, né, gente? Isso é interessante. Automaticamente, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Olha que legal, tá? Para fazer esse cálculo aqui, o que você tem que saber? Primeiro, obviamente, o que eu quero calcular desse cara. E aí, como a gente vai treinar, eu vou perguntar para vocês número de átomos, tranquilo? Vou perguntar também massa atômica. Oh, que legal, que legal. E vou perguntar a massa molar. Tudo dentro de uma mesma coisa. Professor, mas ele pode te dar algum dado e mudar. Isso, pode. Calma que a gente vai fazer daqui a pouco esse exemplo. Ele pode te dar um dado também. Ele não pode só dar o elemento, ele pode dar uma dificultada, porque nesse caso ele só deu o elemento. Aí ficou mais fácil, né? Porque aí eu vou pegar quanto vale cada um na tabela periódica e vou calcular esses 3 com vocês, tá? Então esse é mais fácil. Só que pode dificultar, porque eu posso te dar uma informação aqui extra, que aí você vai ter que fazer umas regrinhas de 3. Que é regrinha de 3 que mata isso aqui. Fica tranquilo, essa aula de hoje com regrinha de 3 você mata. É aquele famoso regra de 3 resolve tudo na química. Resolve mesmo, mas ó, conta pra ninguém. Fala que eu não falei nada disso, viu? Por favor. Vamos lá, então. Vamos começar falando de número de átomos. Ué, isso é fácil. Se eu não te dei nada, eu só te falei que é um CaCO3, eu não te dei massa, não te dei nada, esse cara tem 1 mol, certo? Eu tô falando, só te dei ele, não te dei nenhuma informação, ele tem 1 mol. Então, beleza, o que eu vou fazer então? Ué, se ele tem 1 mol, então eu vou colocar aqui embaixo, ó. Ó, vamos lá. Ele tem 1 mol, certo? Se ele tem 1 mol, ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos. A gente já conversou sobre isso. Então, a primeira resposta tá feita, tá? Isso vai mudar quando mudar o número de mol. Entende a ideia? Professor, quando vai mudar o número de mol? Ué, quando eu mudar a massa molar, a massa atômica ou a massa dele, a massa informada. Quando eu mudar essa massa informada, eu vou mudar o meu número de mol. Porque a minha massa molar, ele nunca vai mudar vai ser de acordo com a minha estrutura. Então eu vou dar uma estrutura para você lá, sei lá, seja CO2. CO2 ele tem a massa molar dele de acordo com a tabela periódica, então não muda. Ele muda para cá, né? Mas não do CO2. Aí eu te dou uma massa X, de uma massa lá qualquer. Por que mudou quando eu te dei uma massa? Porque não necessariamente essa massa que eu dei é o mesmo valor da massa molar encontrada na tabela periódica. E aí eu vou ter que calcular. Nesse caso aqui eu não te dei nada, então é tudo igual. 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23. Professor, como é que eu vou calcular a massa atômica dele? Vamos lá, bem fácil, gente, bem tranquilo. Ó, vem comigo. O CA, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui e aí eu apago isso aqui. Ele tem 40 unidades, tá bom? Professor, como é que você sabe disso? Lembra que eu falei para vocês, hein? Lembra que eu falei para vocês. Peguei essa informação na tabela periódica. O carbono tem 12 unidades, tá? Tabela periódica. O oxigênio tem 16 unidades.
Então vamos lá, 40 unidades para o cálcio, 12 unidades para o carbono, 16 unidades para o oxigênio. Fechou? Fácil, né? Muito tranquilo. Agora o que eu faço? Eu quero saber a massa atômica do CaCO3, eu não quero saber a massa atômica de cada um. Se eu quiser saber a massa atômica do cálcio, está aqui, 40 unidades. Se eu quiser saber a massa atômica do carbono, está aqui, 12 unidades. Se eu quiser saber a massa atômica do oxigênio, está aqui, 16 unidades. Mas eu não quero saber, eu quero saber do todo. Olha que legal. Então, aí na sua cabeça você vai ter que pensar o seguinte, cara. Ó, que o cálcio, ele está abraçado com o carbono. Nesse momento é isso que está acontecendo. E o carbono está abraçado com 3 oxigênios. Então está todo mundo junto. Lembra do amontoado? Lembra daquele começo da aula que eu falei? Tá todo mundo junto, cara, nesse momento. E aí eu vou ter que calcular todo mundo junto. A massa atômica é do composto CaCO3. Legal? É do aglomerado deles. Então eu tenho um átomo de cálcio, 1 de carbono e 3 de oxigênios. Olha que legal, tá? Então se eu pegar esses caras, todos eles juntos, eu vou ter um valor. Olha que louco. Professor, que valor é esse? Ué, vou calcular junto com você. Vamos lá, vamos calcular. Ó, vou pegar aqui, ó. Se eu tenho só um cálcio, eu tenho que fazer 40 vezes alguma coisa? Não tem, porque só tem um cálcio. Então, vamos lá. 40 é o cálcio, mais, que eu vou somar, mais o vizinho dele, que é o carbono. O carbono tem 12, 40 mais 12. Foi? Tranquilo? De boa, né? Mas... aqui tem um negócio, hein? Toma cuidado. Ó, o oxigênio, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O oxigênio, ó, tem 3. 3 o quê? 3 átomos de oxigênio. Então você não vai colocar mais 16 aqui, que senão você erra. Não faz isso. Por favor, você vai colocar mais 16 vezes 3. Legal, gente, fala sério. Isso aqui é incrível. Fala sério se não é, né? Então vamos lá, vamos brincar agora. Vamos brincar. 40 mais 12, eu tenho 52. Legal? Mais 16 vezes 3. Uma dica que eu dou pra você. Professor, tem que colocar 16 vezes 3 lá no dia da prova, você não pode ficar perdendo muito tempo com isso. Né? Principalmente se for Enem e tal, você não tem muito tempo. O que você vai fazer? Você faz 16 vezes 2, que dá 32. 32, você soma mais, tá vendo? Ó o raciocínio. Você sabe que 16 vezes 2 é 32. Aí você soma mais 10, dá 42. Ó que louco. Aí mais 6, dá 48, tá? Então, o que eu tenho? Com 52 mais 48. Tranquilo? 16 vezes 3, 48. O que eu vou fazer? Beleza. 52 com 48, 8 com 2, olha lá, 10, 5, 9, olha aqui, eu tenho 100. 100 o quê, professor? O que eu estou calculando? Ué, não era isso aqui? Massa atômica, eu falei lá no começo da aula, que quando eu tenho massa atômica, eu tenho 100 unidades. Olha que legal. Então eu tenho 100 unidades de CaCO3. Só para você entender, se eu pego uma pizza de carbonato de cálcio, eu vou ter 100 fatias. Tá? Então eu tenho 100 fatias, eu tenho 100 unidades. Eu posso pegar uma unidade dele. Eu peguei uma unidade, 100 avos dentro dessa pizza. Tá? A gente fala da pizza, do carbono, porque a gente sempre vai basear no carbono. O carbono é o elemento que a gente brinca lá. Tá? Então é muito interessante você pensar por esse caminho. O que eu vou fazer? Eu vou calcular, tá? Dentro disso, dentro da minha pizza, o que eu quero descobrir. Nesse caso, eu queria descobrir massa atômica. Tranquilo, né, gente? Beleza. E, por fim, a massa molar, antes da gente ir para o nosso próximo exemplo. Massa molar, o que eu vou fazer? Muito fácil, muito tranquilo. Eu não vou calcular novamente, tá? Eu vou pegar esse valor de novo. Só que a diferença é que, no caso da massa molar, então até vou colocar aqui, ó. Até vou colocar aqui embaixo, ó. Massa atômica, tá aqui, 100 unidades. Aqui do lado, massa molar, 100 também, mais gramas por mol, ok? Eu não posso usar unidades na minha unidade de medida quando eu falo de massa molar. Quando eu falo de massa molar, eu falo de gramas por mol. Tranquilo, galera? Foi de boa? Então, de novo, para a gente relembrar, número de átomos, 6 vezes 10 a 23, porque eu só tenho 1 mol. Legal, show de bola. Massa atômica, 100 U, que é 100 unidades. Massa molar, 100 gramas por mol. Você entende isso? Tranquilo, de boaça, né? Sem erro. Beleza, vamos então
para o nosso último exemplo, porque esse aqui acho que a gente vai levar um tempo. Primeira coisa de tudo, mol, tá? Quantos mols tem determinada coisa, certo? Determinado elemento químico, quantidade de elemento químico. Depois de mol, qual a sua massa? Legal? Tranquilo? Beleza. Depois da massa, qual a sua massa atômica? E para finalizar, aqui não vai dar certo, não vai caber aqui, mas eu coloco aqui embaixo. Qual a sua massa molar? Tá? Então são esses quatro conceitos que eu vou pegar agora com vocês e a gente vai descobrir juntos, beleza? E aí cada um eu vou colocar embaixo aqui depois no nosso resultado. Tranquilo? Então vem comigo. Primeira coisa, eu tenho que determinar, obviamente, uma molécula, certo? Dentro dessa molécula eu vou te dar uma massa. Tranquilo? Professor, você só pode me dar uma massa? Não, eu posso te dar, por exemplo, o número de átomo. O número de átomo vai ser o meu Avogadro, certo? A gente vai focar mais no Avogadro na nossa próxima aula. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Vamos lá. Vou colocar um cara aqui, que é o NaCl. Ok? Esse cara é famoso, NaCl, tá? É o sal de cozinha, com certeza você já usou, você conhece, é o sal de cozinha, comum que a gente usa, NaCl. A primeira coisa é, se eu chego para vocês e falo assim, ó, se liga nessa ideia aqui, hein? Se liga nesse rolê aqui que eu vou mostrar para vocês. Se eu chego para vocês e coloco que eu quero 112 gramas. Imagina isso. 112 gramas é o quê? É a quantidade de sal. Então, você vai chegar na sua casa e falar, eu quero 112 gramas de sal. Isso é uma quantidade em massa, que você pode verificar em uma balança. Muito tranquilo, né? Muito de boa. Você vai lá e coloca 112 gramas em uma balança, você vai descobrir a massa daquele sal. De boa. Aí eu chego pra você e falo, qual é o mol dele? Beleza? Tá vendo? A primeira pergunta, qual a quantidade de mol? Professor, não é 1? Ué, peraí. 1 é quando eu não te informo nada. Quando eu só pego o valor desse cara aqui, ó. Só quando me importa a massa molar. Nesse caso não é isso. A massa molar já não... Assim, óbvio que ela vai me importar, mas não é só ela. Por quê? Porque eu te dei uma massa. Eu te dei algo a mais agora. Agora eu te levei para pensar. Falei, peraí, e agora? O que eu faço? Mesmo caminho, tá, gente? Mesma coisa, ó. Você vai ver que a primeira coisa, de novo, é você olhar lá na tabela periódica, tá? Você vai olhar lá na tabela periódica e você vai descobrir que o Na, ele tem 23 unidades. Legal? A sua massa atômica é de 23 unidades. A sua massa molar é de 23 gramas por mol. Tranquilo? Isso já ficou fácil, né? O cloro, ele tem 50... não, isso é a soma, né? Soma, tô doido. O cloro, ele tem 35,5 unidades. Beleza? Então o cloro tem 35,5 unidades, que é a mesma coisa que 35,5 gramas por mol. O sódio, ele tem 23 unidades, que é a mesma coisa de 23 gramas por mol. O que eu faço para... Já deu um spoiler aí, né? Já deu um spoiler. O que eu faço agora para descobrir a massa molar desse cara? Ué, vou somar esses dois. Muito de boa, tá? 5 com 3 vai dar 8, sim. Vai lá, beleza. 58, é isso? Legal? 0,5 unidades. Beleza? 5 com 3, 8, isso mesmo. 58,5 e a mesma coisa, 58,5 gramas por mol. Tá vendo? Então eu tenho aqui minha massa atômica e a minha massa molar. Só que eu quero saber quantos mols eu tenho dentro de 112 gramas. Essa é a ideia, tá? Professor, o que eu faço então? Pelo amor de Deus, você vai fazer o seguinte. Ó, se liga. Você vai fazer que 1 mol, nesse caso, ele tem sempre, quando eu estou falando de NaCl, tá? Se eu estou falando de NaCl, é sempre isso. Ele tem 58,5 gramas, tá? Estou falando de NaCl. Então, 1 mol sempre tem 58,5 gramas. É isso, tá? Porque eu vi isso na tabela periódica. Então, você pode ver de qualquer elemento químico, de qualquer pergunta que for, você vai fazer isso. Tá bom, vem comigo. Só que eu não quero saber 58,5. Essa que é a ideia. Eu quero saber em 112. Porque a pergunta minha foi em 112 gramas. Aí, o que você vai fazer? Olha como é interessante você nunca errar como montar uma regra de 3, tá? Isso aqui é mol, não é? Então, embaixo disso tem que estar mol.
Mol fica embaixo de mol. Aqui é grama, ou seja, massa. O que vai estar aqui embaixo? Massa, porque massa fica embaixo de massa. Então aqui vai ter 112 gramas. Olha que sensacional. Aqui vai ser meu X. Tá? Tranquilo? Bem de boa. Então eu fiz uma regra de 3. Professor, eu não consigo muito bem montar a regra de 3. Você tem um outro jeito? Tem fórmula. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a fórmula. Olha que legal. O que eu vou fazer então? Nesse caso aqui, eu vou fazer um cálculo de regra de 3, bem de boa, bem facinho, que é esse vai multiplicar por esse e esse vai multiplicar por esse. Então vai ficar aqui, ó, 58,5 gramas X, né? Que é, eu estou mostrando gramas, que é para mostrar a massa, é igual 112 vezes 1, é a mesma coisa que 112 gramas, certo? Tranquilo? Só que nesse caso, grama com grama, aqui ó, grama e grama, eu vou transformar nesse caso aqui. O X que vai sair, ele vai sair em mol. Entende isso? Tá? Então aqui está em grama por grama. Então aqui vai sair em mol. Se vai sair em mol, na hora da conta, eu não preciso colocar essa grama. Tá? Coloquei a grama para mostrar para vocês, mas eu não preciso colocar, porque ele vai sair em outra coisa. Então, só coloco os valores. 58,5x é igual a 112. Gente, 112 60 vezes 2, né, vai dar 120. Então vai ser muito aproximado aqui, né? 112 vai ser aproximadamente 2. Não tem problema, a gente vai aproximar aqui a nossa conta. Então x vai ser muito aproximadamente aqui de 2 mols. Tá? Beleza. Aqui é um pouco menos 120, né? Aqui também é um pouco menos 60, então vai ser aproximadamente 2. Então eu tenho 2 mols. Legal. E aí, o que eu quero saber disso? Em 1 mol, lembra sempre, é 58,5. 2 mols, eu tenho aproximadamente 112 gramas. Então, a minha pergunta, qual que é o mol? Vamos lá, vamos colocar aqui. Quantos mols? 2. Legal? Qual é a massa? Acabei de informar no exercício. 112 gramas. Qual é a massa atômica? A gente somou aqui. 58,5 unidades. Qual a massa molar? 58,5 gramas por mol. Entende? Então, quando eu pego a ideia de relação, fica dessa maneira. Eu relacionei, eu fiz uma relação com todas as coisas aqui. Professor, e aquele negócio lá de Avogadro? O que eu faço, pelo amor de Deus? Qual a relação é essa? Lembra que sempre um mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos? Nesse caso eu tenho 2. Então é só você pegar 2 e multiplicar por 6 vezes 10 a 23. Aí vai dar 12 vezes 10 a 23. Tá? Então, na nossa próxima aula eu vou aprofundar em Avogadro. Tá? Então aí vai ser várias contas, vai ser mais contas com número atômico. Mas antes de terminar essa aula, eu queria só para a gente fechar a nossa aula, dar uma revisada com vocês. Então quando eu falo de mol, quando eu falo de massa, quando eu falo de massa atômica, ou quando eu falo de massa molar, eu estou falando de conceitos que você vai precisar na hora de usar o que eu vou colocar e qual que vai ser a relação. Então, às vezes, eu falo assim, eu vou colocar um mol disso. Beleza, um mol é só pegar a massa lá na tabela periódica, lembra disso? Ah, eu quero 2 mols, multiplica por 2. Ah, eu não sei a quantidade de mol, eu sei a quantidade de grama. Chega aqui na nossa relação de regra de 3, tá? Só para a gente finalizar, nessa mesma quantidade aqui, igualzinho, o que eu vou fazer? Vou mostrar para você que tem uma fórmula, tá? Essa fórmula é a seguinte, se liga, imagina, tá? Imagina o seguinte, se eu tenho o nosso número de mols, o que eu vou relacionar ele? N é igual a eminho sobre emão. Professor, o que é eminho? O que é emão? Pelo amor de Deus. Eminho, massa. Ok? Massa é medida em grama. Show? Tranquilo. Emão, o que é emão? Massa molar. Tá? Medido em grama por mol. Tranquilo até aí? Fácil, né? O que eu fiz lá naquela relação lá do nosso exercício que a gente acabou de fazer? Eu peguei para vocês e perguntei, qual é o número de mols desse cara? Legal isso, né? Qual é o número de mols desse cara? O número de mols desse cara, você vai olhar a massa. Lembra a massa que eu coloquei lá? A massa que eu coloquei lá foi 112. Legal, 112. Qual é a massa molar desse cara, do NaCl?
você vai pegar a massa molar do Na, que é 23. Você vai pegar a massa molar do Cl, que é 35,5. Aí você vai somar esses dois caras. Quando eu somo esses dois caras, é 58,5. Então vai ser 112 dividido por 58,5. A gente falou, né, que é aproximadamente 2. Legal. Então 2 o quê? 2 mols. Ah, meu Deus, eu não montei regra de 3. Nesse caso, fui direto na nossa fórmula. Qual que é a fórmula? Pra você nunca mais esquecer. Olha lá, querido e querida. Essa aqui, ó. N é igual a eminho sobre emão. Tá? De novo, N é igual a eminho sobre emão. Não esqueça que N é número de mols. Eminho é massa e emão é massa molar. Tá? Então eu posso relacionar a fórmula como eu posso relacionar a regra de 3, tá na mesma. Tá? Então a regra de 3 é que 1 mol ele vai sempre estar naquela massa molar, certo? Aí, qual massa eu vou usar? Depende do exercício. O exercício pode até dar número de mols. Por exemplo, só para a gente finalizar aqui, ó, eu poderia ter falado assim, ó, 1 mol de NaCl tem 58,5. Poderia ter feito essa pergunta. Em 2 mols, qual que é a massa? Seria a mesma coisa, só que invertido. Eu te dei o número de mol, gente. Aí você acha a massa. Você pega 58,5 e multiplica por 2. Tá? Vai dar 117, né? A gente estava fazendo 112, vai dar aproximadamente aí 2 mols, 2 alguma coisa. Olha que interessante. Então você viu que quando eu pego a ideia de misturar aqui a nossa massa com a nossa massa atômica, com a nossa massa molar, com o nosso Avogadro, eu consigo tudo colocar num cara chamado mol. Entende? Então, para a gente finalizar a nossa aula, é isso. Mol é um amontoado de coisas. Então, esse amontoado de coisas que eu acabei de apresentar para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser lá me conhecer, lá no Instagram, @profleandroleal, ou no Instagram, lá do @não perca a cabeça. E nos vemos muito em breve.